tudo bem com vocês? Bom, seguindo as orações subordinadas que a gente já vem trabalhando há algumas semanas, nós já falamos sobre as subordinadas substantivas, adjetivas e hoje nós falaremos sobre as adverbiais, que também são tranquilas, até porque quando a gente pensa em advérbio, a gente pensa o quê? Em circunstância. Então, a gente identificando a circunstância, a gente consegue classificar as orações subordinadas, adverbiais, né? Então, o que é uma oração subordinada adverbial? Elas são classificadas de forma geral, as orações subordinadas, elas são o quê? Exercem a função sintática sobre outras, que é sempre o quê? Uma oração, ela está subordinada à oração principal. As orações são classificadas em adverbiais, adjetivas e substantivas, dependendo da função sintática. E as adverbiais exercem a função de quê? De vérbio e funcionam como adjunto adverbial, sendo classificadas em... Se vocês quiserem, inclusive, pegar um marca-texto e marcarem as classificações, seria bem legal para vocês não esquecerem. Então, a gente tem as causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, temporais e proporcionais. Aqui, a gente tem cada uma delas e seus exemplos, tá? Então, as orações subordinadas adverbiais são iniciadas por uma conjunção subordinativa ou locução, isto é, aquelas que ligam as frases principal e subordinada. E aí a gente tem a primeira delas, a gente tem aí que a gente chama de causal. O nome já diz, né? Indica causa. Então, exprimem causa, o motivo, sendo as conjunções integrantes adverbiais. Se vocês quiserem pegar um marca-texto e marcar, nós temos essas conjunções aqui, tá? Que iniciam. Por que, como, pois que, por quanto, visto que, uma vez que, já que e desde que. Exemplo. Não fomos à festa, visto que estava chovendo muito. Então, está indicando o quê? Uma causa pela qual não foram à festa. Comparativa. Os próprios nomes já indicam para a gente o que é, né? As comparativas indicam o quê? Uma comparação. E quais são as locuções? Como, assim como, tal como, tanto quanto, como cedo, que, quanto, tal, qual, tal qual também, que nem, e que, se for combinado com menos ou mais, tá? Exemplo, Paula é estudiosa, tanto quanto seu irmão. Concessivas. Indicam o quê? Uma permissão, uma concessão, né? Quais são as conjunções? Embora, conquanto, por mais que, posto que, ainda que, apesar de que, se bem que, mesmo que e em que pese. Exemplo. Luciana gosta muito de dançar, embora esteja com o pé quebrado. Então, a gente tem aqui o embora como essa conjunção aí que vai indicar concessão. Condicionais. Exprimem condição. E as conjunções são se, caso, contanto que, salvo se, a não ser que, desde que, a menos que e sem que. Exemplo, iremos à festa desde que não chova. Então, existe uma condição para ir à festa, né? Conformativa. Elas indicam o quê? Conformidade. E as conjunções são conforme, segundo, como, consoante, de acordo. Exemplo, consoante as regras de conduta, Antenor preferiu alertar seus colegas de trabalho. Então, de acordo com alguma coisa, conforme alguma coisa, né? Consecutivas, indicam consequência, né? Sendo as conjunções essas a seguir, ó. De modo que, de sorte que, sem que, de forma que e de jeito que. Exemplo, o palestrante falou tão baixo, de forma que não conseguimos ouvir a apresentação.
Finais indicam o quê? Finalidade, para que aquilo é indicado, né? A fim de que, para que, porque. Exemplo, estamos aqui para trabalhar. Então, aí está indicando a finalidade. Temporal, o nome já diz, indica tempo. Então, nós temos as seguintes conjunções: enquanto, quando, desde que, sempre que, assim que, agora que, antes que, depois que, logo que. Exemplo: enquanto eles se divertem, nós trabalhamos. Olha o enquanto aí indicando a temporalidade. Proporcional, o nome já diz, indica proporção. Então, quais são as conjunções? À medida que, à proporção que, ao passo que, tanto mais, tanto menos, quanto mais, quanto menos. Exemplo: à medida que o tempo passa, estamos mais distantes. Então, está indicando a proporcionalidade. As orações subordinadas adverbiais, eu digo que elas são mais tranquilas, porque a própria classificação delas já indica o que elas são. Se eu falo que ela é causal, porque ela indica alguma causa. Então, é só eu dar uma olhadinha nessas conjunções integrantes aí. Seria bom vocês marcarem para vocês lembrarem, mas só de ler a gente já consegue identificar qual é a classificação que a gente vai dar, tá? Esse aqui é o material teórico, ok? Depois disso, tá também disponível na plataforma de vocês a lista de exercício, tá? Então, vocês vão ver esse material teórico, mais essa videoaula que foi gravada, a lista de exercício e o gabarito da aula da semana passada, que é de orações subordinadas adjetivas. Esse aqui, eu vou esperar vocês me enviarem o exercício pronto, para que depois, como sempre faço, eu divulgue o gabarito para vocês. Qualquer dúvida, é só vocês entrarem em contato ou por aqui mesmo, pela plataforma de vocês, ou pelo WhatsApp. Vocês estão no grupo, a gente pode se comunicar por lá também. Tá bom? Beijocas, fiquem em paz.